O corpo humano é composto de sentidos. Esses sentidos ajudam você a se conectar e a se comunicar com o plano físico da existência. Os seus sentidos provam que você está vivo e não morto. Em Gênesis 1 e 2, quando Deus fez o primeiro homem na terra, a Bíblia diz que ele os fez homem e mulher, e mais tarde registra que ele criou o homem do pó. Veja, Deus fez a raça humana primeiro como espírito antes de nos dar corpos para viver. Esses espíritos humanos criados não tinham corpos para existir neste plano. Então Deus soprou no corpo, dando vida ao corpo humano, permitindo que o espírito criado se conectasse com o corpo, trazendo o primeiro homem à vida. Este é um lembrete rápido de que você e todos os seres humanos que andam na Terra hoje, homens e mulheres, são espíritos que têm almas e vivem dentro de corpos. Paulo, orando em sua carta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nos deu essa ideia. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Com o seu espírito, você deve se conectar com o plano espiritual e todas as suas dimensões. Esse é o reino de Deus, assim como o reino do diabo também. Falaremos disso daqui a pouco, mas a dimensão é mais poderosa, bem como a dimensão da qual você deve estar mais consciente. Observe que você não pode ver nada do físico com seus olhos comuns, a menos que seja revelado a você. Então, com sua alma, você deve se conectar com o seu reino mental e emocional. Aqui, você tem sua mente, vontade e emoções a tato. O conhecimento e a inteligência adquiridos vivem e operam a partir deste reino. Tudo que você sente opera dentro de sua alma. Você não pode ver ou manipular, mas pode sentir isso fisicamente. Por fim, com seu corpo, tanto seu espírito quanto sua alma interagem com o plano físico. Seu espírito não come nem precisa de comida para sobreviver, mas seu corpo precisa. A comida é combustível para o seu corpo, sem o qual ele entrará em colapso e morrerá, e o espírito deixará de existir neste plano. O espírito precisa do corpo para viver na terra, e o corpo precisa da alma para saber o que deve fazer. Cada um dos elementos que o torna completo precisa um do outro na terra. No entanto, quando o nosso tempo na terra acaba, ou algo danifica o corpo além da recuperação, o espírito tem que sair dele e deixar o próprio reino para a eternidade com Deus ou no inferno. De volta aos nossos sentidos agora. Lembre-se de que seu corpo precisa da inteligência de sua alma para saber o que fazer. Algumas coisas você fará por instinto. Essas são chamadas de movimentos involuntários. Através da conexão com sua mente, o corpo recebe esses sinais por conta própria através do cérebro, para realizar determinadas ações em determinados momentos. Você não pode controlar isso como faz com outras coisas, como caminhar, sentar e assim por diante. Os 5 sentidos são a maneira de sua alma se comunicar com você e sua própria maneira de se comunicar com o mundo. Seus 5 sentidos fazem do seu corpo o intermediário. Você recebe informações de fora e as transmite para o aspecto de sua alma que precisa delas. Então ele as envia de volta para você para lhe dizer o que fazer a respeito. Esta ação é chamada de resposta. Preciso que você aprenda algo hoje. Deus não criou você e eu e as outras 8 bilhões de pessoas na Terra para viver apenas por nossos 5 sentidos. Não me interprete mal. Os 5 sentidos são ferramentas poderosas e tornaram mais fácil caminhar sobre a Terra e crescer para nos tornarmos o que somos hoje. Porém, há mais na vida do que você e eu podemos ver com nossos olhos, perceber com nosso nariz, paladar, ouvido ou tato. A vida é mais do que sua mão pode tocar, ou até mesmo do que sua mente pode compreender. Os 5 sentidos podem ser maravilhosos, mas você precisa mais do que isso para viver na Terra da maneira que Deus planejou e para deixar este mundo com sucesso, sem ser escravizado pelo diabo para sempre. Veja, a Bíblia nos diz que a mente carnal não pode entender as coisas do Espírito porque elas precisam do Espírito para discerni-las. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura,
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Embora possa haver muitas outras coisas na Terra, este mundo não se originou de coisas que você pode ver e nem é controlado por elas. Na criação, as Escrituras nos dizem que Deus chamou a Terra à existência de coisas que não podem ser vistas. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso significa que tudo neste plano tem sua origem no plano espiritual e eterno. Se esse é o caso, isso também significa que nada acontece apenas aqui. O que quer que aconteça aqui na Terra tem conexão com uma fonte no reino espiritual, seja bom ou ruim. Por favor, lembre-se de que eu lhe disse anteriormente que o reino do Espírito não é apenas o reino de Deus, mas também o reino dos espíritos malignos. A Bíblia menciona que quando enfrentamos oposição na vida, como filhos de Deus e nascidos do Espírito de Deus, nossa luta não é com armas naturais, mas com as armas espirituais de Deus. Também nos diz que nossa luta não é com seres físicos, de carne e osso, mas sim com seres espirituais. Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13 diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A ciência ajudou o homem a alcançar grandes marcos com grandes descobertas. No entanto, quando se trata de assuntos sérios da vida, a ciência não tem todas as respostas. A ciência ainda está limitada ao conhecimento do homem. Ela só pode ir tão longe quanto o homem pode imaginar neste reino. Confiar no conhecimento do homem e nos resultados deste conhecimento, bem como na operação de seu próprio intelecto, seria limitar-se nas questões da vida e, assim, ficar à mercê do inimigo que procura destruir sua alma. Como você explica os ataques às mentes das pessoas que lhes dizem para cometer atrocidades terríveis das quais nunca ninguém ouviu falar? Como você explica que trabalha tanto, obedece a todas as regras, ora e serve a Deus, mas ganha tão pouco enquanto outra pessoa parece ir contra as regras e resistir a Deus, leva todas as coisas boas para a vida? Como você explica as novas tendências de doenças? Como você explica milagres, sinais e maravilhas, sonhos, visões, profecias e a obra da redenção? Como você explica alguém que pode deixar de ser um aliado de confiança para ser alguém que apenas quer ver sua queda sem motivo algum? As Escrituras nos dizem que o diabo entra e sai da terra como um leão que ruge, procurando pessoas, lares, famílias, negócios, finanças, crenças para devorar. Você não o vê com seus olhos, mas ele está lá. Como um ladrão escondido nas sombras, por trás do sorriso de alguém, ele planta um pensamento maligno contra você. Por trás desse aperto de mão, ele planta uma armadilha que destruiria outra pessoa. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Deus, por outro lado, também tem os seus olhos por toda a terra. Ele está observando para ver os fiéis cujos corações estão voltados para Ele. Aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que buscam mais do que seus olhos podem ver, procurando glorificar o seu nome. É o que a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Querido cristão, esta é uma mensagem de Deus para você. O diabo não quer que você saiba disso. Ele provavelmente pode dizer que isso não é verdade, porque não há como provar isso com nada tangível. No entanto, saiba disso. A Bíblia diz que não andamos pelo que vemos, isto é, pelos nossos sentidos humanos, mas sim pela fé. Os sentidos têm seu uso nas atividades diárias. No entanto,
Eles não têm controle da sua vida. Esse controle pertence ao Espírito. Você já se perguntou como gastou tempo planejando algo, fez todas as pesquisas necessárias, contatou todas as pessoas certas e mesmo assim falhou na empreitada? Você não tem como determinar o porquê aquilo simplesmente não funcionou. Às vezes, você pode culpar o diabo, porque isso é tudo que você sabe sobre o Espírito. Mas se você desenvolver seus sentidos espirituais da mesma forma que desenvolve os sentidos físicos, por meio do exercício, poderá aprender que Deus também impede coisas de acontecerem. Como você pode saber quando Deus está se movendo ao seu redor se você não tem nenhum espírito sensível? Como você pode saber quando Deus não está em um empreendimento se você nem sabe como Deus opera? Como você pode saber se deve aceitar aquele acordo ou não, se não sabe quando Deus fala? Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É sua responsabilidade como filho de Deus desenvolver seus sentidos espirituais ainda mais do que os físicos. Quando seus sentidos espirituais estiverem desenvolvidos, você verá o que os outros não podem ver, ouvirá o que os outros não podem ouvir, perceberá e sentirá coisas que nenhuma outra pessoa que anda na carne pode perceber. Por quê? Porque você aguçou seu ser espiritual para entender os elementos do mundo espiritual. Eu costumava pensar que apenas os filhos de Deus poderiam se conectar e estarem vivos para as coisas espirituais. Mas depois aprendi de forma diferente. Depois de ler a Bíblia, percebi que existem 3 categorias de pessoas na Terra: cristãos que se conectam e são guiados espiritualmente pelo Espírito de Deus, filhos do diabo que se conectam e são guiados espiritualmente, mas por demônios, e por último, pessoas comuns que são cegas para tudo que é espiritual. Você vê feiticeiros, bruxas, lançadores de feitiços, astrólogos, necromantes e diferentes médiuns que se entregam como recipientes do diabo para causar estragos na terra. Eles se oferecem como vasos ou portais através dos quais o reino das trevas encontra expressão. O que você acha que Davi quis dizer em Salmos capítulo 91, versículos 5 e 6? Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. De onde vêm as setas, pestilências ou destruições? Se você seguir seus sentidos, não verá nenhuma dessas coisas. Mas se você deixar Deus abrir seus sentidos espirituais para que você comece a ver as coisas de maneira como elas influenciam o físico, você ficará surpreso. É por isso que somos encorajados a estar em guarda o tempo todo. É por isso que somos encorajados a continuar orando, para continuar amarrando o diabo e seus demônios. Veja, nós os filhos da luz, enquanto estivermos na terra, como em uma batalha constante com o reino das trevas, não devemos ignorar os ardis de Satanás. Não deixe que isso te assuste, porque em Jesus temos a vitória garantida. Mesmo assim, não se contente com o comum. Não seja como os cegos que não têm ideia de que estão sendo controlados e manipulados por um inimigo que quer destruí-los. Por meio de sua fé em Jesus Cristo, você tem a oportunidade de ser conectado e guiado pelo Espírito de Deus em meio ao caos e às batalhas da vida cotidiana. Você deve decidir a partir de hoje que não vai mais apenas sobreviver, mas vai acordar e desenvolver seus sentidos espirituais internos para saber o que precisa saber agora. Como você pode fazer isso? Pergunte ao Senhor. Não pense que apenas porque você deseja, Ele virá. Não. Peça ao Senhor para abrir seu espírito e fortalecer seus sentidos espirituais para que você possa captar os sinais do mundo espiritual ao seu redor e agir quando necessário. Nada fortalece mais seus sentidos espirituais do que a oração, o jejum e o estudo da palavra de Deus. O jejum enfraquece seu corpo, mas fortalece seu espírito. É um meio de exercitar seu ser espiritual para desenvolver a resistência necessária para se conectar cada vez mais com Deus. Cada vez que você se abstém de comida ou prazeres para buscar a face de Deus, você atrai mais dele para você.
Por meio do jejum, você constrói uma atmosfera espiritual mais forte em sua vida. Nada acontecerá em seu ambiente sem o seu conhecimento. Estes são dois meios valiosos para desenvolver seus sentidos espirituais. Se você puder se comprometer consistentemente, descobrirá que eles lhe darão uma vantagem sobre as circunstâncias da vida. Você crescerá em consciência espiritual, conhecendo o plano de Deus em cada tempo, sabendo quando Satanás está tentando se levantar contra a sua vida e saberá quando agir e repreendê-lo imediatamente em nome de Jesus. Não faça a jornada da vida apenas com os seus 5 sentidos. Vá na força do Espírito de Deus, trabalhando através do seu espírito.